O nosso tema da mensagem é quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades. Vamos ver nesta noite como são as tempestades, né? Como é muitas vezes nossos comportamentos na tempestade. E vamos ver o que acontece quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades. Então, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, diz o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que se os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Pai querido, te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja usando o texto, a mensagem, a explanação, aplicando as nossas vidas. O Senhor aumente a nossa fé, o Senhor nos exorte, o Senhor nos console, nos edifique, nos repreenda, faz aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor vê o quanto necessitamos, ó Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor sonda aqui cada coração, o Senhor sabe, Senhor, como estamos, porque a Tua palavra é lâmpada para nossos pés, ela nos mostra, Senhor, como estamos, ela nos revela, Senhor, onde estamos, se estamos com os pés no lugar certo, se estamos, ó Pai, caminhando pelo caminho errado, ó Senhor, se temos comportamentos errados, se temos pensamentos errados. A Tua palavra é lâmpada, Senhor, para nossos pés, e ela também é luz para o nosso caminho, porque ela nos dá a verdadeira direção, Senhor. Então faz isso nessa noite, tem misericórdia de nós. Já te louvamos, já te pedimos perdão pelos nossos pecados, já te pedimos misericórdia, e cremos, ó Senhor, nessa misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos também, conforme nosso irmão Deus, tira qualquer coisa, Senhor, da nossa mente, do coração, que porventura queira não ouvir, Senhor, não dar atenção, Senhor, à Tua mensagem, Senhor. Que venhamos ter reverência ao Senhor e nossos ouvidos venham estar atentos. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e coloque fogo, ó Senhor, no nosso coração. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema da mensagem é quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades. Eu estava lendo o comentário bíblico aqui da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Achei interessante que ela nos lembra que, como os irmãos estamos seguindo domingo após domingo o livro de Marcos, os irmãos sabem disso, já tivemos alguns capítulos anteriores uma outra tempestade. E essa Bíblia comentada da Nova Almeida Atualizada, ela faz lembrar que já tivemos uma outra tempestade, e que naquela tempestade de alguns capítulos anteriores aqui a Marcos, os discípulos estão numa luta entre fé
e medo. E nessa tempestade agora, os discípulos estão numa luta entre fé, medo e ainda tem uma coisa a mais: coração endurecido. Então estamos diante de uma tempestade onde os discípulos estão numa luta entre fé, medo e coração endurecido. E eu queria observar algumas coisas com os irmãos. A primeira coisa que eu queria observar nesta noite é acerca das grandes tempestades, irmãos, da alma. Esse texto nos mostra sobre as nossas tempestades da alma. E eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes, preste bastante atenção, muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós. Muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas são aquelas que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Então muitas vezes as maiores tempestades não são as de fora, são as de dentro da nossa alma. E os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, né? As circunstâncias de fora, mas aquelas que deixam agitados os nossos sentimentos. Esses são os maiores tufões da nossa alma. Não são as maiores tempestades, não são aquelas que ameaçam nos levar ao fundo do mar, mas são aquelas que se derretem dentro de nós, como avalanches que rolam impetuosamente das geleiras alcantiladas da nossa alma, diz Hernandes Lopes. Na jornada da vida, meus irmãos, surgem perguntas difíceis de serem respondidas nessas lutas. E na maioria, as maiores lutas não são as de fora, mas são as lutas da alma. E nessas lutas, irmãos, surgem às vezes perguntas difíceis. É ou não é, irmão Beto? É ou não é, irmão Deus? Surgem perguntas difíceis de serem respondidas e tensões que abafam a nossa voz. Muitas vezes nos calam. Muitas vezes parece que a fé está contra a fé. Muitas vezes, irmãos, nessas tempestades, parece que a palavra de Deus está contra as próprias promessas do Altíssimo. Assim são as tempestades da alma, que muitas vezes essas tempestades não vêm de fora. Muitas vezes são as tempestades que agitam e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Uma outra coisa que podemos observar, além dessa tempestade, que estamos mais agitados do que as circunstâncias do lado de fora, é que quando a obediência nos empurra para o olho da tempestade. Se você observar no versículo 45, diz que logo a seguir compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar. Veja que o texto nos revela que Jesus ele não está pedindo para que os discípulos embarquem. Ele não está aconselhando para que os discípulos vão ao outro lado do mar. Ele os compeliu, diz o texto. Os discípulos não tinham opção. A única opção dos discípulos era obedecer. E ao obedecerem a Jesus, são empurrados para o olho de uma avassaladora tempestade. E aí, meus irmãos, nos surgem algumas perguntas. Como entender isso? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Ainda mais quando estamos obedecendo a Ele, quando estamos no caminho dEle, quando estamos fazendo algo que Ele nos pediu para fazer e somos surpreendidos. Porque Deus nos empurra para o ponto central de uma crise.
Porque somos sacudidos por vendavais maiores muitas vezes que nossas forças. Porque muitas vezes acontecem acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves que assolam, meus irmãos, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Quando a obediência nos empurra para o olho da tempestade. E, irmãos, é mais fácil entender que a obediência sempre vai nos levar às bênçãos de Deus, não é verdade? É mais fácil a gente sempre entender que a obediência vai nos levar aos jardins engrinaldados de flores e não para a fornalha da aflição. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arrasta para as tempestades. A presença de problemas, meus irmãos, não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. A presença de problemas não significa que o Senhor está indiferente à nossa dor. A vida cristã, precisamos entender, ela não é um paraíso na terra. A vida cristã, meus irmãos, não é um paraíso na terra, mas é um campo de lutas reindas. A diferença, meus irmãos, entre um salvo e um ímpio, não é o que acontece com o salvo e com o ímpio, mas sim um fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. A diferença está aí. Jesus disse que o insensato constrói a sua casa na areia, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Sobre as duas casas, se você olhar naquele texto de Mateus sobre os dois fundamentos, sobre as duas casas, a casa do salvo e a casa do ímpio, ela cai a mesma chuva do telhado, sopra o mesmo vento na parede e bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra permanece em pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. Um cristão enfrenta as mesmas lutas, irmãos, que as demais pessoas, mas a tempestade não destrói o cristão, antes revela a solidez da sua confiança no Deus eterno. Se observarmos Davi, por exemplo, foi ungido rei sobre Israel em lugar de Saul, mas a unção, longe de o levar ao palácio, levou-o às cavernas úmidas e escuras. A insanidade e loucura de Saul levaram a perseguir Davi por todos os cantos de Israel. As perseguições de Saul eram apenas ferramentas pedagógicas de Deus para preparar Davi para o trono. Muitas vezes, as nossas lutas, os vendavais, as tempestades, muitas vezes, meus irmãos, estão na agenda de Deus, nos preparando para algo melhor. Na verdade, Deus estava tirando Saul do coração de Davi antes de colocar Davi no trono de Saul. O sofrimento, meus irmãos, é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. As tempestades não vêm, meus irmãos, para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. As tempestades não são uma negação do amor de Deus, mas uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso de Deus. As tempestades não são momentos acidentais, elas estão na agenda de Deus. Então, meus irmãos, o conselho é: não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para mim e para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do meu controle e do seu controle,
mas não do controle de Deus. Você pode não entender também a razão por que tanta luta, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, numa tempestade a gente deveria dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e eu te peço que o Senhor me deixe ver as lições que o Senhor quer que eu tire dessa tempestade. Então, meus irmãos, essas são as grandes tempestades da alma. Tempestade que muitas vezes a gente está na obediência e mesmo assim nos empurra para o olho da tempestade. E uma terceira coisa que eu ainda queria observar é quando Deus parece ainda, irmãos, demorar nessa tempestade. O versículo nos diz, no 48, que os discípulos de Jesus passaram por horas amargas, irmãos, e de grande desespero, procurando remar contra a maré. Veja o versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Você está numa tempestade e o vento ainda lhe é contrário. A tempestade parece ainda demorar. E diz que por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Mas por enquanto observe essa primeira parte do versículo, quando Deus parece demorar. O mesmo mar, meus irmãos, tão conhecido dos discípulos, está agora irreconhecível. Você já passou por algo que você pensava que tinha o controle da situação e agora parece que está irreconhecível a situação? Esse não. O inesperado está mostrando sua carranca. Aquilo que era comum transforma-se num monstro assustador. E todo o esforço de controlar parece que não tem tido nenhum resultado. Nesse momento de pavor, os discípulos esperam pela presença de Jesus. Não é assim que a gente espera? Mas Jesus não chega. Antes, a tempestade está cada vez mais se agravando. Essa é uma das maiores tensões, meus irmãos, na nossa vida. É a demora de Deus. Como reconhecer? E aí a gente começa mais uma vez fazendo algumas perguntas, como muitas vezes fazemos. Como reconhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia Ele não chega para nos socorrer? Como entender o poder de Deus com a perpetuação da crise que nos asfixia? Uma crise que parece que ser eterna. Como conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado, apesar de todos os nossos esforços, apesar de muitas vezes estarmos obedecendo, andando no caminho do Senhor? Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como aliançar a providência divina com sua demora em atender o nosso clamor? Essa, meus irmãos, certamente foi a maior tempestade que aqueles aflitos discípulos enfrentaram no estrondo daquele mar revolto. Esse foi o drama, poderíamos pensar num texto bíblico, num exemplo bíblico, que esse foi o drama vivido pela família de Betânia. Quando Lázaro ficou enfermo, Marta e Maria mandaram um relato a Jesus, dizendo: está enfermo aquele a quem amas. João 11:3. E quem ama, meus irmãos, tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama se importa com o objeto do seu amor. As irmãs de Lázaro tinham certeza que Jesus viria socorrê-las.
Certamente as pessoas perguntaram a ela: será que Jesus ama mesmo vocês? Será que ele virá curar a Lázaro? Será que vai chegar a tempo? A todas essas perguntas perturbadoras, Marta deve ter respondido com segurança: certamente ele virá. Ele nunca nos abandonou, ele nunca nos decepcionou. E a certeza, meus irmãos, foi substituída pela ansiedade. Esta pelo medo e o medo pela decepção. Lázaro morreu e Jesus não chegou. Marta ficou engasgada com essa dolorosa e constrangedora situação. 4 dias se passaram depois do sepultamento de Lázaro. Só então, meus irmãos, Jesus chegou. Marta correu ao seu encontro e logo despejou sua dor: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A demora de Jesus havia aberto uma ferida na sua alma. Marta correu ao seu encontro, e diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Sua expectativa de livramento foi frustrada. Sua dor não foi terapeutizada. Suas lágrimas não foram enxugadas. A vida do seu irmão não foi poupada. Marta está tão machucada que não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. Antes de censurar Marta, deveríamos sondar o nosso próprio coração. Quantas vezes as pessoas nos ferem com perguntas venenosas? O teu Deus, cadê o teu Deus nessa situação que tu está passando? O teu Deus, onde está? Se Deus se importa com você, por que você está passando por problemas? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus ama você, por que deixou isso acontecer no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seu esposo ou com a sua esposa, ou às vezes até com a igreja? Se Deus nos ama, por que está passando por problemas? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Os discípulos também estavam sozinhos naquele momento. Jesus tinha ficado em terra e tinha ido orar, e eles estavam sozinhos no mar revolto. Se Deus é o Pai de amor, porque a pessoa que você ama foi arrancada dos seus braços pelo divórcio, ou quem sabe, poderíamos até dizer pela morte. Quantas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, meus irmãos, mas é a demora de Deus em vir nos socorrer. O provérbio vai dizer que a esperança que se adia adoece o coração. Além da tempestade, curtimos a solidão e o sentimento de total abandono. Talvez nesse momento, meus irmãos, alguém aqui, você esteja orando por um assunto há muitos anos, e quanto mais você ora, mais a situação se agrava. Talvez você tenha se abalado com alguns acontecimentos na sua vida. Talvez o seu sonho mais bonito está sendo adiado há anos e você ainda não ouviu nenhuma resposta ou explicação de Deus. Mas, irmãos, quando a gente olha para o versículo 46 a 48, Jesus na verdade não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando pelos seus discípulos. 46 ao 48. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Isso significa que seus discípulos também estavam lá sozinhos, e Jesus está sozinho em terra. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, Jesus viu, irmãos, ele está no monte orando. E
graças a Deus que até hoje está à destra do seu Pai, e a Bíblia diz que ainda intercede por nós. Está lá vendo a minha e a sua situação, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, o texto nos diz que Jesus veio ter com eles. Jesus não estava longe, Jesus não estava indiferente, Jesus estava vendo a situação, e Jesus na hora certa veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando ao seu favor. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando ao seu favor, preparando algo maior e melhor para você. O Senhor não dorme, irmãos, nem cochila. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado em Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório que a cura de um enfermo. Jesus faz algo na vida de Lázaro, que é ressuscitá-lo. Algo que aos nossos olhos é maior ainda do que curar uma enfermidade. Ele está preparando algo melhor, algo maior. Ele está trabalhando ao seu favor. Sossega o seu coração. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe como você está. E Jesus sabe para onde Ele vai o levar. Uma quarta coisa que a gente ainda pode observar é ainda observando quando Deus parece silencioso. Deus parece demorar, e agora Deus parece silencioso. Os discípulos já haviam enfrentado outra tempestade naquele mesmo mar, como eu já disse aos irmãos, mas Jesus estava com eles. Eles clamaram ao Mestre, que prontamente os socorreu, mas agora eles estão sozinhos. Quando a crise chegou e a noite abriu suas densas asas sobre eles, foram apanhados repentinamente por uma tempestade que os arrastou de um lado para o outro, sem que eles nada pudessem fazer. O barco rodopiava no meio do mar, no centro do perigo, enquanto eles viam a esperança naufragar, à medida que as horas intermináveis de luta não lhes acenavam nenhum vestígio de socorro. Certamente eles gritaram por socorro, mas a única voz que ouviam, meus irmãos, era o barulho das ondas a chicotear o barco. Eles gritaram por socorro, mas só escutaram o zumbido do vento e o silêncio do céu. É quando você clama, é quando você ora, é quando você jejua, e parece que você só escuta o barulho da tempestade. O silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. Quando Deus fica em silêncio, as vozes da dúvida gritam dentro de nós. Talvez você tenha orado durante anos por uma causa que até agora o céu parece fechado e Deus silencioso ao seu clamor. Talvez você esteja sofrendo a opressão, como os israelitas escravos no Egito, que eram castigados com açoite e trabalhos forçados. Talvez você, como Jó, tenha perdido seus bens, seus filhos, sua saúde, seu casamento e seus amigos. Como Jó, também você tenha erguido aos céus seu clamor, perguntando para Deus: por que eu estou sofrendo?
Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata? Talvez como Jó, a única resposta que você tem ouvido é o total silêncio de Deus. E o silêncio de Deus nos perturba. Ele agrava a tempestade ainda mais. O silêncio de Deus inunda a nossa alma de temor e ameaça nos arrastar para as profundezas do desânimo. Talvez sua maior angústia não seja os problemas que você está enfrentando, mas seja o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói mais do que as feridas. Ele é mais forte do que os gritos de nossa alma. O silêncio de Deus é mais eloquente do que as vozes, irmãos, das tempestades. Mas eu quero dizer aos irmãos, olhando para o texto, que o silêncio de Deus também é pedagógico. Jesus veio socorrer os discípulos. Deus falou com Jó na hora certa. Sempre que Deus fica em silêncio é porque Ele quer nos ensinar verdades, irmãos, sublimes. O silêncio de Deus não significa distância de Deus, nem indiferença. Ele não deixa de velar por nós e de nos cercar com o seu cuidado, mesmo quando não ouvimos a sua voz. Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos, mas estava orando por eles no monte. Hoje Jesus está à destra do Pai, como eu já disse nessa noite, intercedendo por nós. Mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele está intercedendo ao nosso favor, junto ao trono da graça. E eu posso dizer a você que isso nos basta, irmãos. Isso nos basta. Paulo ora 3 vezes ao Senhor. Eu comentava hoje de manhã numa visita aos familiares da esposa do irmão Severino. Paulo ora 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne. E o Senhor diz o que a Paulo? A minha graça te basta. Precisamos entender isso, que a graça do Senhor nos basta. Em quinto lugar, observando mais um pouco o texto, eu quero observar com você quando Jesus chega nas tempestades da nossa vida. Irmãos, quando Jesus chega na tempestade da nossa vida, os problemas são como as ondas do mar. Quando uma onda se quebra na praia, a outra já está se formando. Muitas vezes, quando você tenta se recuperar de uma tempestade, outra onda chega, açoita você de novo e joga você no chão. Contudo, meus irmãos, quando você pensa que a causa está perdida, que a esperança já se dissipou, então Jesus surge no horizonte da sua história. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e coloca um ponto final na sua crise. Quando a mulher hemorrágica do fluxo de sangue decretou sua falência, já tinha gastado tudo quanto tinha, já tinha padecido na mão de vários médicos, indo contudo a piorar. Quando ela decreta sua falência e ela diz: se eu tão somente tocar em suas vestes, a cura dela chega. É estar na dependência do Senhor. É entender que sem o Senhor nada podemos fazer. E esse texto de hoje, meus irmãos, ele nos ensina 3 preciosas lições acerca de quando Jesus chega nas tempestades da nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Amém? Amém, irmãos? Ou você ainda está esperando outra coisa na tempestade? Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Jesus não chegou atrasado ao mar da Galileia. O seu socorro veio na hora certa. Aquela tempestade só tinha, meus irmãos, uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus.
Oh, meus irmãos, às vezes o Senhor está nos convidando a uma experiência mais profunda. E não tem nada que pague, irmãos. Nada comparado do que a gente ter essa experiência profunda com o Senhor. Às vezes o Senhor não está nos convidando a ter uma experiência mais profunda. Então, meus irmãos, as tempestades, elas não são autônomas, nem chegam por acaso. Elas estão na agenda de Deus. Elas fazem parte do currículo de Deus em nossa vida. Elas não aparecem simplesmente, elas são enviadas pelas mãos da providência. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer, como já foi dito nesta noite. As tribulações são os recursos pedagógicos de Deus para nos levar à maturidade. E o Senhor, Ele quer que nós cresçamos na fé, na experiência, na profundidade com o Senhor. Ele quer que a gente conheça a paz que excede todo entendimento. Os discípulos conheceram a Jesus de forma mais profunda depois daquele livramento. Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Então Jesus não chegou atrasado à aldeia de Betânia. Ele sabia o que estava para fazer. A ressurreição de Lázaro já estava em sua agenda. Ele sabe também a crise que chegou em sua vida. Ele sabe a dor que assalta o seu peito. Ele vê as suas lágrimas. Ele está perto de você naquelas madrugadas insônias e nas longas noites mal dormidas. Ele sonda o latejar da sua alma agonizante. E Ele vem ao seu encontro para socorrê-lo, para lhe estender a mão, para acalmar os redemoinhos da sua alma e as tempestades da sua vida. Porque Ele vem, meus irmãos, ao nosso encontro na hora da tempestade. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro ainda que na quarta vigília da noite. É preciso a gente procurar saber o que é essa quarta vigília da noite. O que foi que aconteceu aqui? A noite, meus irmãos, era dividida pelos judeus em 4 vigílias. A primeira, das 6 horas da noite até as 9 da noite. Eles chegaram, o texto diz que eles chegaram já no fim da tarde. Então veja, de 6 horas até 9 da noite, em tribulação, em mar revolto, em grande tempestade, e nada de Jesus chegar. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Jesus ainda não chegou. Estão lá na luta, na aflição, na angústia da alma, com medo, com pouca fé ou sem fé, com incredulidade, com dureza de coração, porque eles já tinham visto a multiplicação dos pães, mas estavam ainda com a dureza do coração. A terceira vigília, meus irmãos, era de 3 horas da madrugada, de meia-noite até 3 horas da madrugada. E a quarta vigília, a hora que Jesus chega, é das 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde, como diz o texto. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. De repente o mar começou a agitar-se, varrido pelo vento forte que soprava, e o barco foi açoitado pelas ondas. Eles remaram com todo empenho do cair da tarde até as 3 horas da madrugada, e ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Remamos contra a maré, esforçamos-nos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. Nessas horas os problemas tornam-se maiores que as nossas forças. Sentimos-nos esmagados debaixo das ondas, perdemos até mesmo a esperança do salvamento.
No entanto, quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais sombria, a madrugada da nossa história, a quarta vigília aqui no texto, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise. Jesus sempre vem, meus irmãos, ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando realmente necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. É interessante que Deus livra eles aonde? Na fornalha. Deus não livra Daniel da cova dos leões. Deus livra aonde? Na cova dos leões. Deus não livra Pedro na prisão. Deus livra aonde? Na prisão. Há momentos, entretanto, quando Deus não nos livra da morte, Deus ainda nos livra na morte. Nem sempre Deus nos poupa, meus irmãos, do sofrimento, mas nos livra e nos leva para a casa do Pai através dele. Deus não livrou Paulo da condenação de Roma, mas conduziu à glória por meio do seu martírio. Em terceiro lugar, Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre as ondas. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus, mas quando Jesus vem, eles não discerniram. Aquela era uma noite trevosa, o mar estava coberto por um manto de total escuridão. Ocasionalmente os relâmpagos luzídios riscavam os céus e despejavam um facho de luz sobre as ondas gigantes que faziam o barco rodopiar. Exaustos, desesperados e cheios de pavor, num desses lampejos enxergam uma silhueta caminhando resolutamente sobre as ondas. Assustados e tomados de medo, gritaram: é um fantasma. Eles esperavam por Jesus, mas não da maneira tão estranha como Jesus veio. O Senhor vem a eles de forma inusitada, andando sobre as ondas. Não apenas a tempestade era pedagógica, mas também a maneira como Jesus chega aos discípulos. Esse episódio nos ensina pelo menos duas grandes lições. Primeira lição, meus irmãos, é que as ondas que nos ameaçam, essa tribulação que você esteja passando, essa luta que o Senhor está falando ao seu coração, a primeira coisa que o texto nos mostra aqui, quando fala que Jesus andou sobre o mar, é que todas essas coisas, irmãos, todas essas ameaças, estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Assim como a tempestade, a onda do mar, Jesus andou por cima, mostrando que todas essas lutas, medos, tribulações, ansiedade, angústia, todas elas estão debaixo do pé de Jesus. Sua situação, por mais difícil que você ache, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. O mar, meus irmãos, era um gigante inabatível, e as ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos. Eles estavam incapacitados diante daquela tempestade. Somos absolutamente frágeis para lidar com as forças da natureza. As ondas gigantes, por exemplo, do tsunami, desafiaram as fortalezas humanas e levaram mais de 200 mil pessoas à morte na Ásia, no dia 25 de dezembro de 2004. E outros exemplos dessa força. Tempestades, terremotos, tufões e furacões deixaram as grandes e poderosas nações absolutamente debilitadas. Assim são os problemas que nos assaltam. Eles são maiores que nossas forças. Contudo, aquilo que era maior que os discípulos e conspirava contra os discípulos estava literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus.
Ele é maior, meus irmãos, do que os nossos problemas. As tempestades da nossa vida podem estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Jesus. Ele calça sobre seus pés aquilo que se levanta contra nós. Talvez você esteja lidando com um problema que eu tenho desafiado há anos. Suas forças, quem sabe, já se esgotaram. Quem sabe já dissipou no seu coração toda esperança de salvação. Seu casamento está afundado, sua empresa, quem sabe, está falindo, sua saúde, quem sabe, está abalada. Você fez tudo o que podia fazer, mas ainda seu barco está rodopiando no meio do mar, no lugar mais fundo e mais perigoso. Nessas horas, é preciso saber que Jesus vem ao seu encontro, pisando sobre essas ondas. O perigo que ameaça você está debaixo dos pés do Senhor. Ele é maior do que todas as crises que conspiram contra você. Diante dele, a Escritura diz que todo joelho se dobra. Diante dele, até as forças da natureza se rendem. Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A segunda lição é que Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar à sua vida. Ele não apenas anda sobre a tempestade, mas faz da tempestade a estrada para ter acesso à nossa vida, irmãos. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus no nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. O profeta, por exemplo, Naum, diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiosas de foguedo. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza os caminhos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos e mais excelentes. Por fim, meus irmãos, além de mostrar para vocês nessa noite que como Jesus chega e o que acontece quando Ele chega, eu quero ver também a intervenção. A intervenção de Jesus nas tempestades da vida. Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, mas vem para nos socorrer, irmãos. Ele tem amor e poder. Muitas vezes sentimos compaixão das pessoas aflitas, mas não temos poder para socorrer essas pessoas. Mas, irmãos, o texto em apreço nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. A primeira palavra de Jesus não foi ao vento. Achei isso muito interessante. A primeira palavra de Jesus não é ao vento, nem ao mar. A primeira palavra de Jesus é para acalmar a nossa alma. É para acalmar os discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalma os discípulos. Antes de aquietar o vento, Ele faz serenar a alma dos discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. A tempestade da alma era mais avassaladora que a tempestade das circunstâncias. O problema interno era maior que o externo. Jesus compreendeu que o maior problema deles não era circunstancial, mas era existencial na sua alma. Não eram os fatos, mas eram os sentimentos. Jesus disse aos assustados discípulos: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles, usando dois argumentos. Primeiro, Jesus levanta o ânimo deles. Ele diz: tem bom ânimo. É natural perdermos o ânimo depois de uma longa tempestade.
Havia se dissipado toda esperança de livramento no coração daquele grupo. Então a primeira palavra não é de censura, mas de ânimo. Jesus se importa com os nossos sentimentos. Ele é o supremo psicólogo. Ele nos dá um banho de consolação e encorajamento antes de começar a transformar a nossa situação. Jesus não esmaga, como diz Mateus, a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ele não vem ao nosso encontro para acusar, nem para nos esmagar, mas para nos sarar, nos encorajar e nos colocar em pé. Talvez o luto tenha chegado à casa de alguém. Talvez o seu casamento esteja morrendo. Talvez a doença tenha batido em sua porta. Talvez os seus filhos tenham sido dominados por vícios. Talvez você esteja vivendo a dura realidade de uma depressão que não vai embora, de um transtorno de ansiedade, de um abandono que amassou as suas emoções, de uma solidão que oprime o seu peito. Jesus, ele diz: tem bom ânimo. Jesus está com você. Aprume-se. Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus diz também, nesse versículo, que sua presença é um antídoto para o nosso medo. Jesus usa um som, argumento, para banir o medo dos discípulos. Sua presença com eles. Ele disse aos discípulos, depois de ele dizer: tem bom ânimo, ele diz o quê? Sou eu. Não tem mais. Sou eu. Sabe aquela pergunta que vocês fizeram lá atrás na outra tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus agora está dizendo: sabe aquele que vocês perguntaram, quem é este? Jesus está dizendo: sou eu. Por isso que ele pode dizer: tem bom ânimo. Por isso que ele pode dizer: não tem mais. Porque é ele. E meus irmãos, Jesus ama esse só argumento: sou eu, não tem mais. Entre o medo e o ânimo está Jesus. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, e os homens passam o vale do desespero sem desesperar-se. Aquele que sustenta o universo aqui nos socorre, irmãos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está presente, Ele está no controle. Em segundo lugar, Jesus vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Depois de nos acalmar, Ele também acalma as situações. As tempestades não duram a vida inteira. Ninguém suportaria uma vida toda carimbada pela turbulência. Há intervalos de bonança, há tempos de refrigério. O choro, como diz a Bíblia, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, meus irmãos, depois que acalma os discípulos, também põe fim à tempestade. Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele faz o nosso barco parar de balançar, irmãos. Ele estanca o fluxo da nossa angústia e amordaça a boca da crise que berra aos nossos ouvidos. Quando Jesus chega, a tempestade precisa se encolher. Sua voz é mais poderosa do que a voz do vento. Ele é o Senhor da natureza. Tudo que existe está sob sua autoridade. O vento ouve a sua voz e o mar lhe obedece. As ondas se aquietam diante de sua palavra. Jesus é poderoso para acalmar, meus irmãos, as nossas tempestades existenciais. A tempestade conjugal que assola a sua vida pode ser solucionada por Jesus. O divórcio doloroso do cônjuge e dos filhos que está sangrando o seu peito pode ser estancado por Jesus.
A crise financeira que jogou você ao chão e o deixou falido, desempregado e endividado, quem sabe, pode ser resolvida por Jesus. A enfermidade que rouba os seus sonhos, que drena as suas forças e enfraquece o seu vigor, pode ser curada por Jesus. A depressão que aperta o seu peito, que tira o seu oxigênio e afunda você num pântano de angústia, embaçando os seus olhos, pode ser vencida por Jesus. O medo que suga as suas energias pode acabar no poder de Jesus. A sua tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus. As coisas podem ter saído do seu controle, mas elas estão rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Ele é maior que a sua crise. Ele se importa com você, pois você é especial para Ele. Você é a herança de Deus, a morada de Deus, a delícia de Deus, a menina dos olhos de Deus. Em terceiro lugar, Jesus veio para corrigir nossas ideias distorcidas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, registraram erradamente os sinais da sua presença divina. Pensaram que ele era um fantasma. Em vez de gritar para ele, eles gritaram o seu medo, um na cara do outro. Aquele era um brado de terror, porque, meus irmãos, supersticiosamente, eles pensavam que os espíritos da noite traziam desgraças. A superstição é uma crendice forte ainda hoje. O William Hendricks comenta que mesmo nos dias de hoje existem pessoas, incluindo até membros de igreja, que consultam adivinhadores, que na sexta-feira 13, quando um gato preto cruza o seu caminho, entende tal coincidência como indicando um mau agouro, ou recuam horrorizadas para não passar por baixo de uma escada, quando dirigem-se a um quarto de número 13, assumindo que tal quarto lá derramam uma quantidade razoável de sal. Além disso, essas pessoas recusam-se enfaticamente a fazer essas coisas se o horóscopo indica o dia como sendo azarado para elas. Jesus vem para corrigir nossas ideias distorcidas. Que Ele faça isso nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Jesus se revela aos seus discípulos com a grande expressão: eu sou. Jesus é um ser pleno do que Ele fala. Jesus não diz somente que é Ele mesmo, mas também como Ele é mesmo. Tudo que Ele tem, tudo que Ele dá, tudo Ele pode, tudo que Ele quer, Ele promete e Ele faz. Em quarto lugar, Jesus vem para levar-nos em segurança ao nosso destino. O destino daqueles discípulos não era o fundo do mar. O destino daqueles discípulos era chegarem a Cafarnaum. Assim também, irmãos, aqui na terra cruzamos vales, atravessamos desertos, pisamos espinheiros, mas temos a garantia de que ainda que enfrentemos os rios caudalosos, as águas revoltas e as fornalhas ardentes, o Senhor está conosco para nos dar livramento e nos conduzir em triunfo ao nosso destino final. Você está pensando que você não vai chegar ao seu destino final? Quando Jesus subiu ao barco dos discípulos, o texto nos diz no versículo 51 que o vento cessou. Quando os discípulos receberam Jesus no barco, o texto diz em João 6,21 que logo o barco chegou ao seu destino. Você também chegará salvo e seguro ao seu destino. A tempestade pode ser terrível e longa, pode até retardar a sua chegada,
mas nunca impedirá que você chegue salvo e seguro no porto celestial. Mesmo que a morte chegue, ela não pode afastar você do seu lar eterno. A morte a morte para você que crê no Senhor Jesus não é derrota, é vitória, irmãos. Será que não estamos deixando de olhar para as Escrituras? A morte para quem crê em Jesus não é fracasso, é promoção. A morte para quem crê em Jesus não é o fim, mas é o começo de uma eternidade gloriosa. E encerramos observando que do versículo 53 ao 56, Jesus vem para curar os enfermos. Quando Jesus chegou a Genezaré, outra multidão o reconheceu. Seus discípulos estavam com o coração endurecido, mas o povo buscava ansiosamente a Jesus. Do meio da dor brotava um clamor, um rogo para que os enfermos tocassem Jesus, e todos quantos tocavam saíram curados, diz o texto. Devemos nos esforçar de igual modo para trazer todos aqueles que estão necessitados do remédio espiritual ao médico dos médicos para serem curados. Nele há uma fonte inesgotável de vida, nele há uma fonte inesgotável de perdão, nele há uma fonte inesgotável de cura, nele há uma fonte inesgotável de salvação, irmãos. As curas de Jesus não podem ser, observamos também que não podem ser uniformizadas. Algumas vezes Jesus tocava as pessoas para as curar. Outra vez eram as pessoas que tocavam em Jesus para serem libertas do seu mal. Em outras ocasiões não havia toque algum envolvido e ele curava. Por onde quer que Jesus passava, a virtude fluía dele para aliviar as pessoas de seus fardos. Meus irmãos, que o Espírito Santo tenha falado conosco nessa noite. Você guarda essa mensagem no seu coração. E aqueles que têm tido uma visão distorcida, que nesta noite a verdadeira luz, a verdadeira iluminação tenha chegado à sua mente. Porque vimos que a vida do cristão não é uma vida blindada, não é uma vida que estamos blindados, estamos protegidos contra as lutas da vida. As lutas vêm, meus irmãos, na casa do ímpio, na casa do insensato. Mas tenha cuidado, saia da sua desilusão, saia das suas distorções em relação à sua fé. Jesus não é um fantasma, Jesus é o eu sou. Você está pensando que vai resolver seus problemas aonde? Se não for vindo para a casa do Senhor, se não for se juntando com os irmãos, se não for procurando culto de oração na terça-feira. Viu o salmo que a gente lê hoje? Oh, como é bom e agradável viver junto, viver unidos, irmãos. Foi o último estudo da revista sobre a Igreja de Cristo. Se você foi salvo, você é a Igreja de Cristo. Então se comportem como a Igreja de Cristo. Se comportem como salvos. Salvos que amam se unir com os irmãos. Salvos que sabem que nessa unidade está a bênção do Senhor. Salvos que nessa unidade servem uns aos outros e toda a igreja é edificada. Salvos e nessa unidade glorificamos a Deus. Porque aqui, meus irmãos, importa que eu diminua e que Ele cresça. Então todo ajuntamento deve ser exaltado o Senhor. Mas nesse ajuntamento está a bênção do Senhor. Nesse ajuntamento está a igreja do Senhor, que se une, que é um pastor que tem ovelhas. Não é uma ovelha que vive fora do rebanho. Quando eu percebo que irmãos estão se afastando da casa do Senhor,
E às vezes as desculpas são as lutas. É totalmente contrário ao que a gente ouviu aqui na pregação da chamada. É totalmente contrário às Escrituras, irmãos. Você está confiando ainda nas suas forças? Você está confiando ainda nas suas ferramentas? Você ainda está confiando em adivinhos? Você ainda está confiando em macumbaria, por exemplo? Você ainda está confiando em outras coisas? Ele é o que pode chegar para diante das nossas crises e dizer: eu sou. Não temas. Eu sou. Precisamos, às vezes, rever como é que está a nossa caminhada cristã. Porque, às vezes, nossa caminhada cristã, embora que a gente diga eu oro em casa, eu estou lendo a Bíblia, embora que a gente diga eu estou recebendo bênçãos do Senhor, embora que a gente tenha nossas próprias desculpas, meus irmãos, abandonar a casa do Senhor, deixar o ajuntamento, deixar a igreja, não considerar a ceia, sabe, muitas vezes as nossas desculpas é como eu citei lá na casa do irmão Clóvis, um pastor chamado Josemar Bessa. Ele disse que muitas vezes as nossas desculpas, o diabo está com elas nos braços e está minando. Sabe por quê? Porque às vezes nossas desculpas não passam por aqui. Não passam. Que o Senhor aumente nossa fé, que o Senhor nos corrija nessa noite. E que possamos entender que o lugar mais alto na ideia deve estar, irmãos, aos pés de Jesus. Já foi dito aqui em outro sermão. O lugar mais alto aqui na face da terra. Se você quiser estar no lugar mais alto, é aos pés de Jesus. Alguém chegou para Jesus e disse: deixa meus filhos, ou deixa eu e fulano estar à tua direita e à tua esquerda quando a gente for para o céu. Jesus disse: tu quer ser o maior? O maior é aquele que serve. A gente vê o próprio Jesus sempre juntando o seu povo, sempre juntando na sinagoga, nas aldeias. A gente vê Jesus celebrando a ceia e pedindo que a igreja também fizesse em memória dele, até quando ele viesse. Se você não vir, como é que a gente vai celebrar a ceia? Então, irmãos, não tem como viver fora da comunidade da fé. Não tem como também prosperar se não for obedecer na palavra de Deus. Lá em Josué, ele diz o quê? Faz isso, faz aquilo, faz como tu aprendesse, faz como eu ordenei, que tu irá prosperar. Né? Então, que nos submetemos a confiar no Senhor, a obedecer a sua palavra, crer e observar, como diz os Salmos, em crer e observar, em Jesus confiar e obedecer, né? Amém? Eu peço ao departamento de jovens e adolescentes que venham para cá para louvar o Senhor e estarei orando juntamente com os irmãos. Em nome de Jesus, não façam o contrário, se vocês quiserem ser abençoados. Em nome de Jesus, não façam o contrário, se vocês já entenderam que sem Jesus nada podeis fazer. Se vocês são salvos, comportem-se como salvos. Estejam aos pés do Senhor. Pai querido, aplica essa mensagem em nossos corações. Senhor, que venhamos lembrar, Senhor, de que o lugar mais alto é estar aos teus pés. Que sem ti nada podemos fazer. Que tu és a videira, que o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O ramo fora da videira não tem vida, Senhor. O ramo fora da videira, ele não é podado, Senhor. O ramo fora da videira, Senhor, ele não dá fruto. Ele seca e é lançado fora. Assim é também, Senhor, no Salmo 1, quando se compara o justo com o ímpio. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros, que no seu devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas não murcham. Ó Senhor,
Esse justo também é chamado de prudente. Vem os ventos, vem a tempestade, sua casa não cai porque está firmado na rocha. A tua palavra diz que a mulher sábia é aquela, Senhor, que edifica a sua casa. E a tua palavra mostra que se o Senhor não edificar a casa, inútil será todo o nosso trabalho. Voltando ao Salmo 1, Senhor, a tua palavra diz que o ímpio, ele é comparado à palha, Senhor, que o vento vem e dispersa, e ele não permanecerá na congregação dos justos. Senhor, não tem um lugar mais alto, não tem um lugar mais certo, não tem um lugar, Senhor, de mais humildade e dependência do que está aos teus pés. E graças a Deus o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor tem compaixão, Senhor, para aqueles que te buscam, que clamam a Ti, que pedem socorro a Ti. Te peço pelas circunstâncias que nossos irmãos estejam passando. Quem sabe, ó Senhor, a dor da alma, a aflição da alma seja maior do que as circunstâncias, Senhor. Te peço, ó Senhor, que eles sejam sábios quando pensarem que o Senhor está demorando. Que eles sejam sábios quando pensarem que o Senhor está em silêncio. E, Senhor, que eles continuem perseverando, Senhor, sabendo que o Senhor vem ao nosso encontro. E quando o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. O Senhor acalma a nossa alma e também acalma as circunstâncias. Toma a vida de nossos irmãos em Tuas mãos, os enfermos, Senhor, aqueles que não puderam vir. Abençoa cada um, abençoa esta igreja. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.